Vou convidar você a abrir o Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 16, um texto muito conhecido, muito citado e num momento importante da fé cristã, da igreja primitiva, que após a ressurreição de Jesus, inicia a sua caminhada que chegou até nós, e claro, eventualmente com alguns percalços, e quando vem percalços, eles acabam dizendo que nós cometemos alguns deslizes no compromisso que assumimos de conferir sempre a nossa atitude, escolha e decisão na palavra do Senhor. Então, Marcos, no capítulo 16, o trecho conhecido, um bloco curto, eu vou ler do 14 até o 18 e vocês podem conferir também acompanhando. Marcos 16, 14 a 18, diz assim esse trecho da palavra do Senhor. No contexto pós a ressurreição de Jesus, logo naquele domingo, de ressurreição, conta-se 40 dias depois da ressurreição do Senhor, alguns ensinamentos e algumas mensagens que estão gravadas nos evangelhos, importantíssimas para a construção do nosso entendimento sobre a fé da igreja. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ou não acreditaram aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aí, vamos mais uma vez, igreja, orar, buscando a direção do Senhor para nossa reflexão deste texto tão belo e tão rico em detalhes para o nosso aprendizado. Vou pedir a nossa irmã Vasti nos dirija ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa neste momento. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi feito, pelos louvores, pela adoração, pelos agradecimentos e pelos pedidos que foram feitos a Ti. Sim, sim. Nós possamos, Senhor, te buscar e te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, para que a Tua palavra fale ao nosso coração de acordo com a Sua vontade. Que o Senhor nos dê força para sermos testemunhas neste mundo em que está sendo, Senhor, bombardeado por muitas coisas que fazendo, Senhor, os cristãos se desviarem da Tua palavra. É verdade, sim. Venha, Senhor, nos guardar e que a Tua palavra nesse momento fale aos nossos corações. Amém. Com perdão das nossas faltas, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Você crê em Jesus? Amém. Seu Arlindo, o senhor crê em Jesus? Débora? Vasti? Amém. As perguntas mais simples, Magda, são as mais difíceis de serem respondidas. Já se dizia há muito tempo no passado. As perguntas mais simples são as mais difíceis de serem respondidas. E por que será? Vamos fazer uma comparação também com os textos tão conhecidos da Escritura? Os textos decorados, por exemplo, João 3,16, esse mesmo sobre crer em Jesus. Por que é difícil responder perguntas tão simples como esta, que é o título da nossa reflexão nesta manhã? Você crê em Jesus? Porque quando a gente responde sim, eu creio em Jesus, a gente, mais que rapidamente na resposta, já diz que é algo prático, é algo do dia a dia que a gente há muito tempo faz e de alguma forma, quando a gente faz no automático,
responde rapidamente, a gente perde a dimensão do que a gente está afirmando ou respondendo. Assim se dá, por exemplo, com a língua, né? Com o nosso idioma. Palavras que a gente usa no dia a dia e que com o tempo vai perdendo o sentido da origem. Você crê em Jesus? Seu Arlindo, o senhor crê em Jesus? Débora? Basti? As perguntas mais simples, Magda, são as mais difíceis de serem respondidas. Já se dizia há muito tempo no passado. As perguntas mais simples são as mais difíceis de serem respondidas. E por que será? Vamos fazer uma comparação também com os textos tão conhecidos da Escritura? Os textos decorados, por exemplo, João 3,16, né? Esse mesmo sobre crer em Jesus. Porque é difícil responder perguntas tão simples como esta, que é o título da nossa reflexão nesta manhã. Você crê em Jesus? Porque quando a gente responde sim, eu creio em Jesus, a gente, mais que rapidamente na resposta, já diz que é algo prático, é algo do dia a dia que a gente há muito tempo faz e, de alguma forma, quando a gente faz no automático, responde rapidamente, a gente perde a dimensão do que a gente está afirmando ou respondendo. Assim se dá, por exemplo, com a língua, né? Com o nosso idioma. Palavras que a gente usa no dia a dia e que com o tempo vai perdendo o sentido da origem, né? E quando a gente perde o sentido da origem, a palavra vai se transformando, modificando e significam tantas coisas do popular, como é o caso, por exemplo, do dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio não é um dicionário etimológico, é o dicionário daquilo que é o sentido que as pessoas falam, né? Então, o etimológico é a origem da palavra. Por que essa palavra é o que é, né? Então, vamos usar essa breve reflexão inicial para pensar sobre a frase que nós acabamos de dizer, né? Que é o título da nossa reflexão. Quando eu pergunto, você crê em Jesus? A resposta é óbvia, sim, eu creio. Então, nós poderíamos pensar acerca dos discípulos, os apóstolos. Se fosse, Cleide, perguntado a qualquer um dos 11, ou mesmo aos 12, antes da traição de Judas, se fosse perguntado para qualquer um deles, Milton, ou Pedro, você crê em mim? O que você acha que Pedro responderia? Né? Ou João, ou Mateus, né? Tiago, todos eles, até porque já estavam com Jesus há 3 anos. Dona Rosa, eles viram todos os sinais que Jesus fez. Por isso eles eram apóstolos. Eles acompanhavam Jesus. No caso de Pedro, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Todos os milagres que Jesus operou foi testemunhado pelos apóstolos. E no entanto, quando depois da morte de Jesus, lembra do hino? Nós cantamos, né? Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Então, começa a perceber, irmãos e irmãs, que a resposta tão simples que a gente pensa que é a resposta certa pode nos colocar, né, numa situação embaraçosa. Porque, afinal de contas, aí vem a segunda pergunta: o que é crer em Jesus? Percebe, Magda, que é mais difícil? O que é crer em Jesus? Como é que eu posso, acerca do que diz Tiago, que a qualquer momento eu preciso estar preparado para dar razão da minha fé? A qualquer momento eu preciso estar preparado para responder por que eu creio em Jesus. Porque uma coisa é a afirmação tão simples, sim, eu creio em Jesus. Outra coisa é o meu convencimento pessoal e também coletivo, já que eu estou dizendo para todo mundo aqui que eu creio em Jesus. Então eu convenço a mim mesmo, ou seja, por que eu creio em Jesus? Que palavra eu posso dizer, ou a que momento eu posso trazer da minha memória, da minha própria experiência pessoal, a dizer para mim mesmo, olha, por isso eu creio em Jesus.
E por que isso é importante, irmãos e irmãs? É importante porque enquanto os apóstolos acostumaram a ver o que fez Jesus, viam nele algo extraordinário. Pedro vai ser o primeiro a dizer, quando perguntado por Jesus: quem vós dizeis que eu sou? Olha, uns dizem Elias, outros um dos grandes profetas. E Jesus continua insistindo: não, eu quero que vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: sim, Pedro, tu és o Cristo, o ungido de Deus. Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas Deus, o nosso Pai, ou a Deus que está no céu. Então, irmãos e irmãs, então na segunda questão que nos leva a essa reflexão é: por que a gente crê em Jesus? Tá? Abra comigo o texto, vamos pensar nessas duas questões. Você crê em Jesus? A resposta sim. E a segunda, por que você crê em Jesus? Abra o texto comigo de Tiago, no capítulo 2. Vamos ler juntos, ou pelo menos vamos observar juntos a mensagem que está contida nesse trecho da palavra. Tiago, no capítulo 2, e no verso 19, Tiago faz, com outras palavras, a mesma pergunta que estou fazendo para vocês nessa manhã, na verdade, para todos nós, né? Tiago 2,19, você achou? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, então, que algo a mais, Dona Rosa, eu posso fazer, pensar ou falar para responder essa pergunta? Que eu creio em Jesus. Que algo a mais? Como é que eu posso diferenciar a resposta tão simples de todo mundo que respondeu do mesmo jeito: sim, eu creio em Jesus? Aí começa a ficar difícil. Mas aí, quando fica difícil, nós somos também provocados a retomar ao começo da nossa caminhada com Deus, tirando, portanto, todas as poeiras do dia a dia que vai se acumulando na nossa caminhada, e a gente retoma lá para o princípio de quando Deus começou a obra em nós, né? Bom, então em Tiago 2,19 a expressão é: bom, crer em Deus é óbvio, mas que algo mais você vive com Deus para diferenciar? Até porque Tiago diz: até os demônios creem e tremem. A palavra tremer lá no grego, Everton, é frisson. Frisson. E o que é frisson? Frisson é uma experiência que você, na psicologia, uma experiência que você passou de surpresa. E sabe quando de surpresa aquilo mexe com toda a sua estrutura física e emocional, inclusive cardíaca. Acelera o coração, dá uma tremura nas pernas, a sensação de barriga trêmula e corpo gelado. Tentando aqui descrever o que é um frisson. Então vamos imaginar, então quando um demônio estava encarnado numa pessoa, estava diante de Jesus, vocês conhecem tantas cenas que aparecem nos evangelhos descrevendo, quando viam a Jesus, quando estavam diante de Jesus, qual era a reação deles? De frisson. Aí eu pergunto para você, e qual foi a última vez que você teve essa experiência de frisson, de tremer diante da presença de Jesus? Percebe? Será que a gente não leva a nossa vida religiosa muito no automático? Você crê em Jesus? Eu creio. Não, mas pera lá, pensa um pouco na sua resposta. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Voltando ao nosso cântico, há pouco, o segundo, em fervente oração, quando foi a última vez que Jesus, tocando profundamente na nossa vida, aqui no indivíduo, na sua vida especialmente falando, porque aqui é coletivo, mas também é individual, que te convenceu a largar tudo no altar? Então, dessa forma, a resposta tão simples e rápida, Niceia, sim, eu creio em Jesus, é o mesmo que nós cantamos há pouco, em fervente oração, né?
E quando a gente é desafiado a deixar tudo no altar, a gente canta em deixar tudo no altar e muitas coisas a gente não deixa no altar. Percebe o risco da gente cair no comodismo comum de uma resposta simples? Não, irmãos e irmãs, dizer ou responder a esta pergunta, sim, eu creio em Jesus, não é uma resposta simples. E se houver uma perseguição no nosso país, estaremos prontos a morrer por Cristo, por nossa fé? Conta-se uma ilustração, e eu ouvi, eu era garoto, tem mais de 40 anos, nunca esqueci a ilustração que eu vi de um pregador evangelista, que numa parte da Rússia, uma igreja clandestina, tentando ali expressar o seu testemunho de fé no Senhor. E eles frequentavam numa igreja clandestina, escondida. E como hoje nós temos ali uma cruz, e entram alguns soldados russos naquela igreja e flagrou, ou naquela casa, e flagrou todo mundo cantando. E aí o líder do grupo disse: todo mundo que não quiser morrer e quiser negar a Cristo, vai lá naquela cruz e começa a cuspir. A sua única chance de sobreviver nessa noite é você vai lá no altar e cuspa na cruz e pode sair vivo. Aí diz que foi um por um, foi no altar, cuspia na cruz, saía, cuspia na cruz, saía, cuspia na cruz, saía, cuspia na cruz, saía. E a última pessoa era uma jovem, e ela vai até a frente, ela tira uma parte da sua blusa, muito frio, então várias roupas, né? Ela tira uma das suas blusas e começa a limpar os cuspes e diz então para os soldados: sim, eu estou pronto a morrer por Jesus. Lembra dessa ilustração com a pergunta feita no começo da nossa reflexão? Será que se fosse feita a pergunta antes daqueles soldados aparecerem para aquelas pessoas: vocês creem em Jesus? Será que alguém diria que não creria em Jesus? Por que um tempo depois, um instante depois, quando precisou provar que crê em Jesus, não foi capaz? Você entende agora por que essa resposta, que aparentemente é tão simples, é a mais difícil de ser respondida? Você crê em Jesus? Não precisa responder para mim. Né? Como é que você mostra para si mesmo que você crê em Jesus? Porque disse Tiago, porque até os demônios, quando estão diante de Jesus, tremem, são impactados pela presença de Jesus. Corremos risco, irmãos e irmãs, desses dias que estamos vivendo, de crer no Jesus, que não é Jesus, o Cristo. Talvez pudéssemos fazer uma terceira pergunta: que Jesus você crê? Né? Qual Jesus nós cremos? Abra comigo um segundo texto, Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, também um texto bastante conhecido, quando diante de um momento difícil, como todos nós estamos sujeitos a passar, eles andando com Jesus, os apóstolos, eu vou ler para você versos 12 e 13, Lucas 9, versos 12 e 13. Mas o dia começava a declinar, Lucas 9, 12, tá? Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede, mestre, a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem ali alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Até aí, né? Então, ali, aquele momento, a resposta surpreendente de Jesus: por que despedir a multidão? Dai vós mesmos de comer. E aí você liga esse texto
com aquela passagem que é o texto base da nossa reflexão, que é Marcos 16, quando diz: aquele que crer, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ocorre que também, se fôssemos falar sobre milagre, cairíamos no mesmo problema sobre a resposta simples e rápida. Se a gente crê em Jesus, a resposta é sim, eu creio. Se fôssemos perguntados: você crê em milagre? Você responderia: sim, eu creio em milagre. Bom, então, do mesmo jeito que a gente começou a refletir sobre a resposta sim, eu creio em Jesus, devemos refletir também sobre milagre. Porque diante da espera de um milagre, a gente não acredita que devemos esperar por milagre. A gente vai no automático, assim como os discípulos foram. Despede esse povo. Quem é que pode alimentar 5.000 pessoas? Mas a gente diz que crê em milagre. A gente diz que confia no Senhor. Dito isto, irmãos e irmãs, para chacoalhar a nossa reflexão bíblica, vamos nos ater especialmente ao texto, tá? Vamos voltar lá para Marcos 16, que é o texto da nossa reflexão, e nos dedicar nessa última meia hora que temos de tempo, nos dedicar à experiência vivida aqui com os discípulos. Então, o contexto era a aparição de Jesus depois da ressurreição. Ele primeiro aparece às mulheres, e Jesus sempre, aspas, ironizando muitas vezes as nossas certezas, dona Débora, as nossas afirmações, as nossas tradições, Uma mulher, desde a tradição judaica, por exemplo, abrindo aspas aqui ou um parêntese para a gente retomar um contexto que está fora aqui da nossa reflexão, pelo menos estava inicialmente, Quando Ana, futuramente que seria mãe de Samuel, era estéril, e ela fez um voto diante de Deus, e ela, antes de fazer aquele voto, ela vivia meio que balbuciando os seus lábios ali, porque era uma mulher que orava muito e buscava um milagre na vida dela. E Eli estava meio que desconectado da comunhão com Deus, é a leitura que eu faço, achou que ela estava embriagada. O texto você conhece, Larga desse vinho, uma mulher, você já está delirando, Ela assim: não, eu sou mulher afligida por Belial, ou seja, Deus está usando de dureza comigo, porque me impediu de ser mãe. E ela faz um voto. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque é o seguinte: naquela tradição, para um voto de uma mulher valer, um homem, no caso o marido ou o pai, tinha que confirmar. E Eucana, seu esposo, confirma aquele voto. E olha que curioso, Milton, quando as mulheres vão até o túmulo, e há a descrição de que o anjo aparece a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Vão a Jerusalém e informe sobre a ressurreição. Então, se a palavra de mulher não tinha autoridade, porque devia ser confirmada por um homem, quem é dos apóstolos que iria acreditar que Jesus ressuscitou? Já que foram elas quem disseram: vimos o Cristo ressurreto. Você está louca? Que viu Cristo o quê? Morreu, acabou para nós. Lucas 24, quando fala: pensávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, agora tudo está perdido. Então a gente pergunta: e os milagres que vocês viram? E os sinais? E eu sou meio invocadinho, Se eu tivesse lá Pedro chacoalhar: rapaz, se foi você que andou sobre as águas, como é que é esse negócio agora? Não foi você quem disse: tu és o Cristo? Não, mas as mulheres estão, Então, no nosso texto, igreja, Jesus agora, já que eles não acreditaram por boca das mulheres, Jesus aparece a eles. E sabe o que acontece, Claudinei? Eles continuam o quê? Duvidando. Continuam duvidando.
E por que será? Né? Marcos 16 oferece algumas pistas. Marcos 16, verso 14. Finalmente, ou seja, a expressão aí finalmente quer dizer o seguinte: depois de várias experiências sobre o mesmo episódio, né, de Jesus ter aparecido a alguns dos seus discípulos, finalmente ele aparece também o quê? Aos 11. E eles estavam à mesa. Imagina, o que você faz à mesa? Né? Então você almoça, você conta história, você conta episódios. E eu fico tentando imaginar, Magda, o que eles estavam fazendo enquanto comiam na mesa. O contexto era a morte de Jesus e a ressurreição. Eles estavam ainda degustando, como é que é degustando? Degustando, né? Simbolicamente falando. Eles estavam ainda degustando uma notícia velha. Everton, eu imagino que eles estavam discutindo sobre a morte de Jesus, sobre o que eles fariam agora que o grande mestre havia perdido. Mais um que perdeu para o Império Romano, mais um que perdeu para os escribas e fariseus que mandavam na religião judaica, mais um, que Jesus não foi o único. Antes dele, muitos outros tentaram libertar o povo. Eu imagino que o tom da conversa era esse. Tanto é que Jesus aparece naquela mesa para os 11 e faz uma pergunta, viu, Nicei? Muito embaraçadora. Na verdade, uma afirmação, né? Censurou-lhes, e aí vem a palavra que está escrita aí, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E aí de novo ele reforça: vocês precisam ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. É a eles que Jesus está confiando essa missão. E pastor, e o que isso tem a ver conosco? Porque muitas vezes nós repetimos a mesma cena. Muitas vezes nós repetimos a mesma cena. Que cena? Ora, com quem você almoça à mesa? Quantos almoços você faz durante a semana? Pelo menos 7, né? Com quem você almoça? Com quem você janta? Com quem você toma o seu café da manhã? Seu café da tarde? Você come no trabalho? Com quem você come no trabalho? Afinal de contas é um tipo de mesa, certo? Bom, se a gente diz que crê em Jesus e a gente come com pessoas, e se Jesus aparecesse e também censurasse a dureza do nosso coração, a incredulidade? Por quê, pastor? Ora, pois, com quantas pessoas a gente come à mesa e a gente simplesmente é incapaz de anunciar Jesus? Às vezes a gente ouve, enquanto alguém se alimenta conosco, no trabalho, comendo ali numa marmita por 15 minutos, a pessoa por alguma razão começa a abrir o coração dela e falar dos seus dramas pessoais, e Jesus te dando literalmente a oportunidade de dizer que você crê em Jesus, e como diz a minha mãe, a pessoa fica ali de zip na boca, e é incapaz de dizer que Jesus é Deus de milagres, que Ele ama incondicionalmente as pessoas e que Ele quer ter um compromisso com aquele que crê no seu nome, até porque está aqui no texto, verso 16, quem crer e for batizado. Então, irmãos e irmãs, crer em Jesus e guardar isso como uma afirmação, né, distante, lá no profundo do nosso coração, que basta para a gente apenas vir à igreja e nos comportar como religiosos, será que isso é suficiente? Talvez se Jesus aparecesse em nossas refeições, principalmente naquelas que nós fazemos fora de casa, com pessoas que nós convivemos que não são crentes, talvez Jesus estivesse dando, aspas, a mesma dura em nós. Ora, pois, é inacreditável como vocês continuam duvidando do que Jesus é capaz de fazer, o que Ele quer fazer e o propósito que Ele quer realizar na vida das pessoas.
Então, irmãos e irmãs, toda vez que a gente se mantém calada, não anuncia, dentre outras coisas, a gente está mostrando que não crê em Jesus. Por tantas oportunidades que Ele tem nos dado de fazer discípulos. Porque esse foi o mandamento, né, que Ele deixou para toda a igreja, para todos nós. Né? Abra mais um texto comigo, Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. E o fato da gente não responder essa pergunta com clareza, todos os dias, com palavras e também com atitudes, pode ir demonstrando que a nossa afirmação sobre crer em Jesus parece tão distante da verdade, que se a gente parece que se apertar, vai descobrir que não ama tanto a Jesus. Mateus 13, verso 12. Olha só. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou versículo difícil de ser compreendido, né? Mas é um trocadilho que Jesus faz e que, na minha forma de interpretar, cabe muito bem a essa reflexão. Ao que tem, até o que tem, aliás, ao que tem se lhe dará em abundância. Né? Que é o versículo 12, né? Aqui, só lembrando. Então, por isso, ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Vamos fazer a aplicação com a afirmação de crer em Jesus? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus de fato, como no contexto colocado por Tiago, né? Você treme, tem um frisson na barriga, não há dúvida de que Jesus é o meu Salvador, que você é capaz de morrer por Jesus. Então, se você tem essa fé em Jesus, essa fé será aumentada ainda mais. Mas se é um crer em Jesus à semelhança daqueles que cuspiram a cruz e saíram para salvar a sua vida, caberia outra palavra de Jesus, quem ganhar a vida por minha causa, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, o quê? Ganhá-la-á. Naquele contexto, é só uma ilustração. Não que na Etiópia e tantos outros países, na China, na Ásia, há perseguição em muitos lugares do mundo, do nível que eu contei a ilustração. Muitos pastores, evangelistas, missionários morrendo, sendo decapitados no mundo, porque ousadamente vão pregar o evangelho. Né? Então, aquela ilustração não significa uma fantasia ou mesmo uma ficção, não. Aquilo é a ilustração de uma realidade. Quantos, né, estão dispostos a morrer por causa do evangelho, né? Bom, então quem tem ainda se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que é o que não tem? A gente acha que tem, mas não tem. A gente acha que crê em Jesus, mas na hora de mostrar que crê em Jesus, a gente não é capaz. Diante do milagre, diante do desafio, diante do medo, diante da oportunidade que Deus nos dá de evangelizar, de testemunhar, a gente não faz. Então, se fôssemos pensar aqui na aplicação simples e figurada da parábola do semeador, então até o que a gente acha que tem vai ser tirado. O que a gente acha que tem? Fé em Jesus, que crê em Jesus. Pode falar, dona Rosa. Pastor, é como quem faz a faculdade e vai escolher aquela profissão e depois não exerce. Por que tentou estudar? Pois é. E na terça-feira, ali na reunião, a seminarista não pôde vir por causa do problema do trem. Uhum. E daí assim, mas quem vai fazer agora? Quem vai dirigir? Falei, nós, tem que ver aqui. Sim. Aí ela era a Sandra, foi a Sandra que foi levar a mãe dela no médico e já voltou. E daí as mulheres falaram que tem umas que não sabem falar. Falei, como não? Hoje em dia está tão fácil. Olha quanto vídeo que o pastor grava e é só clicar e mandar para alguém que você Sim. conhece que precisa da palavra. Eu já estou fazendo isso com seus vídeos. Uhum. Então, cada dia está muito fácil falar de Jesus. Se tem vergonha, não tem oportunidade, manda uma mensagem, ora antes para que a pessoa abra o vídeo
Eu passei de ônibus para ir no médico e resolvi ficar. Deus resolveu, não fui eu. Porque é isso que eu faço há muito tempo e na Igreja Batista foi muitas almas salvas. Não me glorio que jamais eu vou falar com alguém, a pessoa vai me ouvir, ser transformada, a não ser Deus. Mas até hoje eu agradeço a Deus esse dom que Deus me deu. Amém. Eu tive uma ovelha, Dona Maria Mendonça, inclusive, talvez até domingo passado, eu sei que tinha algumas pessoas do Jabaquara acompanhando aqui a escola dominical, né? Porque transmitido, e a Dona Maria Mendonça é lá do Jabaquara. Dona Maria Mendonça é uma costureira, e a pessoa simples, né, de pouca leitura, mas os testemunhos dela sobre esse que a senhora está colocando aí, era gostoso de se ouvir, né? E ela dizia que na pouca leitura que tinha, mas que Deus fazia coisas extraordinárias. Então ela recebia muitas pessoas que iam na casa dela, eu falava a oportunidade dentro da casa dela, para levar a costura. E aí, quando não era para todos, ela dizia isso em testemunho. Quando eu sentia que era aquela pessoa que eu tinha que evangelizar, assim, para nós presbiterianos fica pensando, são os predestinados. Quando ela sentia no coração que era aquela pessoa para falar, pois ela abria a Bíblia e ela fazia assim, o que Deus mandar eu vou fazer. E assim ela fazia, e ela ganhou muitas almas para Jesus dentro da casa dela, que Deus mandou lá dentro da casa dela. Portanto eu pergunto, né, de repente ali, a mesa da Dona Maria Mendonça, se a gente for fazer a comparação com a mesa que eles estavam sentados, ou comendo, ou reunidos à chegada de Jesus, a mesa da Dona Maria Mendonça, a gente pode fazer uma comparação simbólica, era a máquina de costura dela, na sala dela. E em que aparecendo, né, tocada no coração, sentindo um frisson. Sabe quando você sente ali no coração? É essa sensação. Senhor, eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa. Eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa. E aí vai te incomodando, vai te incomodando, vai te incomodando. Daqui a pouco você fala. E depois de um tempo, como já aconteceu, né? Não sei se a sua xará fez isso, mas questão de uns 2 domingos atrás, de umas 2 semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, no meu e-mail, mandou um e-mail para mim, se apresentando, dizendo que 40 anos atrás era criança e estudou aqui na escola que a nossa igreja tinha. E que agora que já é uma mulher formada, com 40 e poucos anos, ela trouxe à memória o tempo que foi abençoada aqui. E ela, o contato que fez comigo, que ela queria conhecer ainda pessoas, se porventura tivessem, frequentando aqui a igreja, que ela queria se relacionar com alguma, conversar com alguma, porque ela tem uma memória afetiva sobre esse lugar, o quanto esse lugar foi importante na vida dela, né? E aí entrei em contato com algumas pessoas, a única que sobrou por indicação foi a dona Débora. Ela fez contato com a senhora? Então vai fazer aí, né? Então, assim, as formas diferentes que a gente usa para anunciar Jesus. Vocês sabem que o Estado é laico, né? E eu, como professor do Estado, eu não posso evangelizar. Mas existem muitas formas de você evangelizar. E por isso que eu estou apaixonado pela educação agora, que faz 1 mês que eu estou dando aula para adolescente. E eu estou apaixonado com a oportunidade que Deus está me dando de testemunhar Jesus, sem falar de Jesus, através da palavra. Então, o cuidado, o amor, usando palavra ética, moral, respeito, amor, sabe? E já estou causando, né? Aí você vai pagar. São 350 adolescentes. Aí eu passo assim, né? E eu estou lendo as mensagens visuais e tal, né? Então, irmãos e irmãs, é um novo ministério que nasce para mim, eu estou maravilhado com isso. Percebe? Né? Então, como é que a gente crê em Jesus? Por 2 razões para a gente terminar. Primeiro, não tendo nenhuma dúvida no seu coração. E por que você crê em Jesus? Só você sabe dar a resposta por que você crê em Jesus. O que te convenceu? Né? Quanto mais a gente se aproxima, é como você falou, aqui dentro vai mudando, te dando uma autoconfiança, uma paz tão grande, que você vai agir no sobrenatural, perde a vergonha, perde o medo,
Amém. Como Pedro na água. Exatamente, né? Lucas 24, 5. Já estamos terminando, faltam apenas 10 minutos. Vamos nas últimas palavras desse texto. Lucas 24, 5. E se você reparar, aparece a nossa palavra-chave aí também no verso 5, né? As mulheres, estando elas possuídas, olha a palavra aí, temor, baixando os olhos para o chão, eles, no caso os anjos, os varões, né? Lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Como numa frase feita no domingo retrasado eu citei, né? Há muito crente em nosso tempo, vivendo uma relação com Jesus ressurreto, como se morto estivesse. Como se Jesus estivesse morto. É um crer em Jesus de forma apenas religiosa, social, denominacional. E se tudo isso nos for tirado, como é que nós estamos prontos a dar razão da nossa fé? Então, Marcos 16: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não esquecer jamais, igreja, que há uma diferença entre crer, ser batizado e ser salvo, e não crer, não ser batizado e não ser salvo. Na geração do nosso tempo, parece que hoje é proibido falar em inferno, em condenação, porque são palavras duras. E a crentalhada de nosso tempo, desculpa a brincadeira, né? Mas a crentalhada de nosso tempo é muito sensível. E a palavra de exortação parece que está sendo proibida de ser pregada. E aqui Jesus fala claramente: quem crer e for batizado será salvo. E o contrário não é verdadeiro. Quem não tiver encontro pessoal com Jesus, não for batizado. E aqui esse batismo não é simplesmente resumindo ao batismo da igreja. Batizado é ser lavado, transformado numa nova vida, servo do Senhor. Para onde vai uma alma assim? Pô, nós sabemos para onde vai uma alma assim. E não falar, né? Porque causa hoje, causa, e não falar não vai mudar a realidade. Claudinei. Então, porque a geração do nosso tempo acha esquisito, acha feio, deselegante falar de inferno, de condenação, tá, então não falar de inferno e condenação não vai mudar a realidade. Quem morre sem Cristo vai para onde? Nós sabemos para onde vai. Então, como eu posso não falar de Jesus? Como eu posso negar a oportunidade de compartilhar Jesus para aqueles que estão literalmente nas trevas? Porque sim, quem não foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, portanto, quem não foi transformado, está na treva, está no mundo. Por mais honesto que seja, por mais pessoa de bem que seja, por mais correto que seja nas suas ações, espiritualmente, está nas trevas. Ezequiel 18, o justo não será salvo por sua justiça. Vou fazer um parênteses aqui. Já ouvi presbítero Milton dizer, né, sobre o tempo da vida dele antes de ser professo, antes de fazer a profissão de fé na igreja, né? Então, pelo depoimento que o irmão já me falou, o irmão não era o irmão não era um mau sujeito, um mau caráter antes de abraçar a fé em Jesus. Já era casado com a Cleide, já tinha filhos, um homem correto, um homem sério, cumpridor dos seus deveres. Aí eu pergunto, se o senhor morresse antes de se converter, por mais correto que o senhor era, o senhor iria para o céu ou para o inferno? Tá? Percebe? Então não tem a ver com ser uma pessoa correta, uma pessoa boa, cumpridora dos seus deveres. E hoje muitos
né, se limitam a isso. Né? Não foi isso que Jesus disse. Aquele que crê em mim será salvo. Né? Então, a pessoa que divide o seu almoço, o seu lanche no trabalho, com quem você senta à mesa, entendeu? Se não é convertida, por mais boa pessoa que seja, ela aí é um futuro crente em potencial. E se a gente não anuncia a palavra, a gente termina como os discípulos lá quando foram exortados por Jesus. Vou terminar citando o exemplo do reverendo Gordon True, um norte-americano que veio para o Brasil há 60 anos atrás e pastor, mas missionário na alma, impressionante. E eu tive a honra de pastorear uma igreja. A minha primeira igreja, que foi em Goiânia, foi organizada por ele. E o reverendo Gordon tinha evangelização ligada ao batimento cardíaco dele. E já com quase 90 anos de idade, ele ia caminhando a pé, ia no banco para receber a aposentadoria dele. E sabe o que ele fazia, irmãos? De terno, gravata e com aqui, ó, Marlene, presbítero Marlene, com o bolso aqui, dentro do paletó, cheio de folhetinho com versículo bíblico. 90 anos de idade. Sabe o que ele fazia? Ele chegava na fila do banco, todo mundo que tivesse contato com ele, ele tirava um folheto e entregava, né? Ele falou assim: você já conheceu Jesus como seu Salvador? Ele simplesmente não perdia tempo. Ele amava fazer viagens de ônibus, daqui, no caso de Goiânia, até lá no Acre, lugares distantes que ele ia. Ele fazia questão de ir de ônibus. Sabe por quê? Ele respondia: porque é uma viagem que vai demorar 3 dias, eu vou ter muito mais oportunidade de evangelizar. Se eu for de avião, não vejo ninguém, é rápido demais. Percebe? Então é alguém que diria, né? Sim, eu creio em Jesus. Por que você crê em Jesus? Porque quando eu falo de Jesus, a minha barriga treme. Jesus é tremendo na minha vida. Então, no final dessa reflexão, a gente pode dizer: sim, irmãos e irmãs, crer em Jesus é algo extraordinário. Amém? Vamos orar? Damos-te graças, Senhor, por esta manhã. Damos-te graças pela oportunidade que Tu nos dás de, meditando na Tua palavra, descobrir, Senhor, o verdadeiro sentido de se crer no Senhor, crer em Jesus. Permita-nos, ó Pai, a cada dia, de fato, não apenas crer, mas testemunhar as grandes coisas, obras e maravilhas que Tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Dando-nos, ó Deus, a oportunidade sempre de testemunhar que Jesus é o nosso Salvador. E é no nome dele que oramos hoje e sempre agradecidos. Amém. Deus nos abençoe, igreja, em nome de Jesus.